Hoje a gente vai falar mais profundamente sobre o TDAH e por que ele torna a vida tão caótica e tão difícil. Olá, aqui é a Luísa e você está ouvindo o podcast Montanha Russa. Me fala, você também tem TDAH? Você também sente que você vive numa montanha russa? Muita gente ainda acha que o transtorno é apenas uma questão de desatenção e hiperatividade e que acomete apenas meninos arteiros. Eu tenho que confessar que eu também pensava assim até poucos anos atrás, tá, gente? Como eu aprendi com uma psiquiatra aqui na Holanda, eu não vou fazer ninguém se sentir mal por achar que o TDAH se trata disso, mas eu vou instigar a sua curiosidade a respeito. Se você tem TDAH e você conhece alguém que tem TDAH, eu acho que esse episódio vai ajudar você bastante a ter bastante clareza sobre o caos que é ter ou conviver com alguém que tem TDAH. Foi quando um membro da minha família começou a dizer que achava que tinha TDAH que isso me chamou a atenção e no meu mestrado eu tive a oportunidade de fazer vários trabalhos em diferentes disciplinas sobre o tema. E foi quando eu comecei a entender melhor que, na verdade, o TDAH é um transtorno de dificuldade em gerenciar o tempo, em regular a atenção, em organizar e resolver problemas, em manejar a motivação, em controlar os impulsos, em alterações na coordenação motora, em regular as emoções e também uma tendência de ficar hiperestimulado com estímulos sensoriais, sabe? Os 5 sentidos. Eles às vezes são demais para quem tem TDAH. Eu vou explicar mais adiante como que cada um desses fatores causa caos ali na frente. Mas antes, eu queria falar sobre as bases do TDAH. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente sabe hoje que ele é altamente genético e vem desde o nascimento, salvo raros casos, como, por exemplo, se você tem baixo peso ao nascer, ou se você é prematuro, ou se você teve algum traumatismo craniano. Então, gente, o TDAH não é algo que surgiu na sua vida nos últimos meses que você está observando. Se for isso, se você acha que tem esses sintomas, pode ser que seja outra questão, tá? E também não é algo que começou depois que o TikTok ou o smartphone foi introduzido na vida das pessoas. Eu acho que esse tipo de tecnologia, na verdade, exacerba esses traços que são comuns na maior parte das pessoas e aí acentua um pouco essa percepção e com os diagnósticos melhorando muito, os profissionais ficando mais informados, as pessoas indo mais atrás de diagnóstico, tendo mais diagnóstico tardio, tem-se essa impressão de que existe uma inflação de diagnósticos de TDAH, quando na verdade isso não é verdade, tá, gente? Cerca de 3 a 5% dos adultos da população mundial, se eu não me engano hoje, tem o TDAH. A prevalência às vezes varia de país para país, tá? Eu acho que nos Estados Unidos vai até 6 a 7%, em outros países existe um conservadorismo maior, por exemplo, aqui na Holanda, se eu não me engano, é 2 a 3% dos adultos, e nas crianças é sempre maior, mas pelo menos metade das crianças que tiveram TDAH tem persistência dos sintomas na vida adulta também. Os sintomas têm que ter começado antes dos 12 anos de idade, de acordo com os critérios diagnósticos atuais. Então, é uma coisa que fica com você desde que você se entende por gente. E a gente tem um funcionamento diferente, a gente normaliza muita coisa. Tinha muita coisa na minha vida que eu achava que era parte da minha personalidade, que na verdade vem do TDAH. Eu acho que algumas foram incorporadas e de fato são muito parte de quem eu sou, mas na verdade outras eu precisava cuidar e olhar, porque na verdade estava virando realmente um transtorno, um problema na minha vida mesmo. Chega de devagar, vamos voltar aqui para o tópico. Existem 3 subtipos de TDAH. O subtipo desatento, que é o mais incomum de todos, para você ter só esse tipo. O subtipo hiperativo, que é um pouco menos incomum. E o subtipo combinado, que é quando a pessoa tem o subtipo desatento e o hiperativo juntos. Esse é o mais comum, tá? O combinado tem 60% das pessoas que têm TDAH tem esse tipo. Então, ele é normalmente o que mais aparece. Outra coisa também, não existe TDA, não existe transtorno de déficit de atenção desde 94, se eu não me engano, então já temos aí 30 anos. Existia essa nomenclatura, mas isso foi derrubado há muitos anos já, não se usa mais, porque entende-se que é um transtorno só. Mesmo que você tenha, por exemplo, o subtipo desatento, a gente vai falar TDAH, especialmente porque as disfunções são muito parecidas e porque mesmo que você tenha só os sintomas do subtipo desatento, é raríssimo que você não tenha nenhum sintoma do
da dimensão de hiperatividade e impulsividade, tá? Então, não existe TDA, não falem esse tipo de coisa por aí. Bom, segundo a teoria de Russell Barkley, que é o maior pesquisador da área de TDAH hoje, que é uma pessoa super atualizada, que fala de estudos científicos, eu não estou só jogando o nome dele como autoridade para falar, nossa, é um cara lá que escreveu um livro e que fala de TDAH. Não, ele sempre está se mantendo atualizado, ele tem até um canal no YouTube, ele é um senhorzinho muito simpático, que explica muito bem sobre o TDAH. E a teoria dele é de que existem diversas disfunções executivas que trazem as dificuldades do TDAH. O que quer dizer isso, né, gente? Quer dizer que existem funções do cérebro envolvidas em planejar e executar tarefas que não vão tão bem para quem tem esse transtorno. Essas funções executivas são uma coleção de funções interrelacionadas, que são responsáveis por um comportamento intencional dirigido para objetivos e resolução de problemas. Olha, gente, é bem complexo, então vocês podem ver que já vieram termos técnicos aí, né? Eu sei que é complexo mesmo, eu vou traduzir isso já, como que isso aparece na vida e por que a vida fica tão caótica. Antes, eu queria só dar uma geral aqui para explicar para vocês os mecanismos que estão envolvidos nisso. A gente sabe dos estudos de neuroimagem que existem várias áreas no cérebro que são afetadas, tá? No TDAH. Só para citar algumas, a gente tem o córtex pré-frontal, o cerebelo, o núcleo estriado e algumas redes neurais. Mas assim, existem várias áreas no cérebro que são afetadas, por isso que a gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento, porque começa na infância e porque é uma questão bastante cerebral mesmo. Além disso, os neurotransmissores dopamina e noradrenalina e outros também estão desregulados e afetam o funcionamento nessas áreas. Se você é mulher como eu, a gente tem uma outra camada, porque a variação dos sintomas, por exemplo, de TDAH variam ao longo da vida dessa mulher e ao longo do ciclo menstrual. Então, a gente vai ter variações quando essa menina entra na puberdade e vira adolescente, quando ela engravida, quando ela está no período perinatal, né, antes e depois do parto, quando ela entra na menopausa ou na perimenopausa, ali antes da menopausa. E ao longo do mês também, porque o estrogênio está diretamente ligado à modulação de dopamina no cérebro, afetando os sintomas, tornando eles mais graves ou menos graves, dependendo da fase de vida ou do mês que essa mulher tá. E aí, só para dar uma última camada antes de eu falar por que a vida é tão caótica, já tá dando para entender, né, como que é complexo. No TDAH é como se não existisse um filtro que funciona nos cérebros das pessoas que a gente chama de neurotípicos, né, as pessoas que não têm transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, TDAH, dislexia, descalculia e outros, que agora eu não vou lembrar. São as pessoas que têm um desenvolvimento do cérebro típico. A gente não fala normal, mas existe esse termo, né? Esse filtro ajuda as pessoas que não têm TDAH a planejarem e executarem suas tarefas sem nenhuma interrupção. Já no TDAH, todos os estímulos sensoriais, você lembra lá dos 5 sentidos que eu falei no começo do episódio? Todos eles entram de uma vez. Por exemplo, tudo que está no campo visual chama atenção. Aqui, por exemplo, na minha frente eu estou vendo uma baguncinha e eu estou já pensando aqui, ó, quando eu levantar eu preciso pegar aquilo outro, e eu sei que quando eu começar a fazer essas coisas, eu vou começar a fazer outras coisas no meio do caminho, porque tudo vai chamando atenção. Tudo que você ouve chama atenção, por isso que às vezes barulho, música tocando quando você está tentando fazer uma tarefa que exige concentração, ou quando eu ia pro mestrado, por exemplo, eu viajava 1h30 de transporte público, e quando eu sentava no trem e eu tentava ler, e tinha gente conversando do meu lado, eu ficava muito brava, porque meu cérebro não consegue filtrar. Não é fácil para mim focar na leitura se tá vindo um outro estímulo no meu ouvido, cheiros muito fortes, muitas coisas pegam bastante a gente porque não tem esse filtro e todos os estímulos sensoriais entram de uma vez. Por isso que pode causar hiperestimulação, irritação e um cansaço absurdo. Pois bem, eu quero deixar vocês com um recado também. Cada pessoa com TDAH é única e vai apresentar isso tudo que eu tô falando para vocês de maneiras diferentes, dependendo de como o seu cérebro funciona e como o ambiente suporta ou não essas funções, tá? Então não é assim, tem isso no cérebro, então você vai ter esses sintomas desse jeito. Não, porque depende muito da estrutura que a pessoa teve na vida dela, do suporte social que ela tem,
de como ela lida com as emoções, o que ela aprendeu ao longo da vida dela. Então, não é uma coisa única, não é tipo, a pessoa com TDAH estereotípica é essa, porque muitas pessoas vão ter combinações diferentes e formas diferentes de apresentar o transtorno. Então, gente, quando você tem TDAH, vocês estão vendo que muita coisa acontece de uma vez e causa uma sensação caótica interna e externa na vida. Isso pode se traduzir em a passagem do tempo ser rápida demais porque você está em hiperfoco e você não viu as outras coisas acontecendo, ou o tempo passa devagar demais e a sua motivação vai caindo e outras coisas vão chamando sua atenção. A dificuldade do manejo do tempo é bem comum e traz um pouco essa sensação de caos, porque não tem uma estabilidade. Outra coisa, você pode ter dificuldade em manter a sua memória de trabalho funcionando. Então, é igual a memória RAM do computador, a gente tem uma memória RAM no cérebro, que é a memória de trabalho. E é muito difícil para quem tem falhas nessa memória, por exemplo, manter as coisas na cabeça enquanto tem que executar uma tarefa. Para mim, por exemplo, me irrita muito quando eu tô, sei lá, cozinhando e eu preciso pensar, beleza, eu vou pegar o alho na geladeira, eu vou picar, eu vou misturar com o sal, aí eu tenho que esquentar a panela, eu preciso lavar aquela louça que tá ali pra eu poder lavar aquela outra panela que tá precisando lavar. Se eu estiver processando tudo isso na minha cabeça e alguém vier me fazendo pergunta ou me interrompendo enquanto eu estiver cozinhando, eu fico extremamente irritada. E isso dá uma sensação de caos, porque a gente tá sempre tentando correr atrás daquela memória que não funciona tão bem. E quando a gente é interrompido, o que acontece o tempo inteiro, na vida real, óbvio, a gente vai ficando irritado e parece que a gente vai entrando numa espiral de caos. Outra coisa, você pode se sentir desmotivado ou desmotivada sem saber porquê, e na verdade o seu sistema nervoso funciona de uma maneira diferente, precisa de outros tipos de estímulo. E aí a gente começa a se julgar como preguiçoso ou como tendo alguma falha moral, e isso vai minando nossa autoestima. As coisas ao nosso redor parecem muito mais caóticas porque a gente não tem motivação para arrumá-las. O quarto ponto que eu anotei aqui, por causa da impulsividade, você pode topar fazer muito mais tarefas do que o possível, isso é muito comum para quem tem TDAH. Você se enfia em muito mais projetos do que você se dá conta, dando a sensação de que o caos nunca passa e você nunca consegue relaxar. A desregulação emocional causa rompantes de raiva ou dificuldade de lidar com a tristeza, o que te joga numa espiral de sentimentos e sensação de caos afetivo. Número 6. Planejar e executar tarefas é extremamente oneroso. Você começa, mas nunca termina, perde a motivação no meio, tem muito mais ideias que são mais legais do que as anteriores e as coisas vão ficando inacabadas, dando também essa sensação de viver sempre em obras. Número 7. A hiperestimulação sensorial causa cansaço extremo e uma bagunça interna. Você se cansa com facilidade de socializar, especialmente em grupos, ou de estar em ambientes barulhentos, como por exemplo clube e shopping. Você demora para se recuperar também, contribuindo para essa sensação de caos. Número 8 é o penúltimo ponto. As dificuldades motoras também devem causar muito caos. Por quê? Você se machuca com facilidade. Se você for como eu, você sempre tem um roxo que você não sabe de onde veio. Você entorna as coisas com facilidade. Quando eu era criança, minha família era conhecida como família entorna por uma outra família de amigos, de tanto que a gente entornava as coisas na mesa. Você quebra as coisas que estão na sua mão, leva tombos, tropeça com facilidade. E aí dá mais ainda essa sensação de descontrole, de caos. E número 9 foi o último ponto que eu coloquei aqui. A sua atenção está sempre se dividindo entre 1000 pensamentos. Quando você começa uma tarefa, você abandona ela porque você lembrou de algo mais importante, que não quer esquecer, ou tem dificuldade de sentar e organizar sua mente porque não consegue sustentar a atenção por tempo suficiente para fazer isso. Bom, eu escolhi esses 9 pontos porque eu acho que foi o que foi vindo na minha mente enquanto eu estava escrevendo esse roteiro e eu acho que foi bastante coisa, mas eu tenho certeza que vocês vão ter outras coisas que vocês vão acrescentar de por que o TDAH torna a vida tão caótica assim. Então me conta nos comentários, me manda mensagem que eu vou adorar ouvir de vocês também. E me conta com qual que você identificou desses que eu falei. Fez sentido para você? Se você é uma pessoa com TDAH, você se sentiu contemplado ou contemplada nesse vídeo? Se você é uma pessoa que convive com alguém que tem TDAH, você entendeu um pouco melhor como é? Na minha vida inteira, eu sempre me senti exausta e tonta, como se eu tivesse saído de uma montanha-russa depois de interações sociais, por exemplo.
ou quando os hormônios variavam ao longo do mês. Há inúmeros altos e baixos, porque temos dias bons e dias ruins, a depender de como foi o nosso sono, de como estão diversas questões da nossa vida, como autoestima, relacionamentos, condições sociais. Afinal de contas, o TDAH impacta e é impactado diretamente por tudo isso. Esses foram apenas alguns exemplos de como o TDAH torna a vida caótica. Mas calma, tudo isso tem solução. Da mesma forma que a ciência avançou para compreender tudo isso, a gente sabe hoje quais são as melhores técnicas para lidar com quem tem TDAH. O ideal é procurar profissionais que entendam do transtorno para te ajudar. Eu posso te ajudar. Vou deixar os meus contatos aqui na descrição desse vídeo se você estiver me assistindo no YouTube ou em outros lugares se você estiver me ouvindo em outras plataformas. Um beijo e até o próximo!